light the fire. You place the flowers in the vase that you bought. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Casa é Sentimento. Eu sou a Letícia Capozzi, corretora de imóveis. E olha só, gente, hoje eu trouxe uma convidada diferente aqui. Por quê? Eu quero levar uma mensagem para o mercado imobiliário, quero entregar um conteúdo de qualidade e trago profissionais aqui do mercado. Mas nada como ouvir a pessoa que está do outro lado, que é quem? O nosso cliente. Então, hoje eu trouxe uma cliente que passou por uma negociação muito desafiadora. Ela realizou um sonho quando ela comprou um imóvel e se mudou para Vinhedo, na cidade onde eu moro. Então, eu trouxe ela aqui para contar um pouquinho de como foi todo esse processo. Aline, Oi. muito bem-vinda. Estou muito feliz de você estar aqui para contar a sua história e quero que você se apresente aí para a nossa audiência. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite. Obrigada por ter passado esse desafio e ter entrado nesse sonho junto comigo. Eu morava em São Paulo, sou casada, tenho um filho pequeno e estávamos em São Paulo há 16 anos. E nosso projeto era continuar em São Paulo. E em 2020 começou a pandemia e foi quando ficar trancado 3 meses dentro de um apartamento, sem botar o pé na rua, sem tomar um sol, sem pisar na grama, foi despertando na gente aquele desejo de ter esse espaço de novo, de poder ter um quintal, de poder ter uma grama, de tomar um sol, sentar, deitar numa rede, sentir o vento. Então, esse período da pandemia foi o divisor de águas, assim, foi quando a gente tomou a decisão. Então, eu sou o fruto dessa migração, né, de São Paulo para o interior. Você veio com uma galera, né, que fez esse movimento. Esse desejo de experimentar essa vida no interior, né, de viver isso, ele já era um desejo presente antes da pandemia e vocês imaginavam, um dia a gente vai, né, um dia a gente vai. E de repente veio a pandemia e vocês enxergaram que era o momento ou esse desejo ele surgiu na pandemia? Um pouco de cada. Tanto eu quanto meu marido, nós nascemos e crescemos no interior do estado de São Paulo, né, em casas, com quintal, com pés de frutas, com piscina, indo para sítios de parentes no final de semana. Então, a gente teve sempre muito essa proximidade com a vida do campo, do interior, de casa, de ficar descalço. Fomos morar em São Paulo, que é uma vida super agitada, aquela vida de metrô, apartamento, trabalho, né? Que tem o seu glamour também, Que né? tem, né? Eu não posso reclamar, eu tive esses 16 anos em São Paulo, foram muito bem vividos, adoro, sou apaixonada por São Paulo. Hoje eu falo que o meu amor é Vinhedo e a paixão ainda continua, Ai, que legal. ainda continua em São Paulo. Então, quando a gente tem essa vivência lá da infância e saímos do interior adulto já, né? E de repente a gente vive essa fase de muitos anos em São Paulo. Toda vez que a gente pensava, vamos comprar um apartamento em São Paulo, que a gente ainda estava no aluguel, a gente ficava nessa dúvida. Tá, primeiro que São Paulo você precisa de milhões e milhões e milhões de reais para conseguir comprar uma casa, né? Num padrão que atendesse, né, o nosso sonho. E aí a gente pensava, não, seria um interior. Mas que interior, né? A gente não queria mais voltar lá para o final do estado, lá no fundo, né, do estado. A gente queria um interior que fosse perto de São Paulo. E aí, como você disse, como já estava acontecendo essa mudança do pessoal de São Paulo para o interior, eu tinha uma vizinha que tinha se mudado, né, para Vinhedo, e ela falou muito bem, e quando começou a pandemia, a gente trancado, e eu falei por telefone com ela, e ela disse 1000 maravilhas daqui, estava vivendo aquela vida, né? Que não estava prisioneiro, né? Dentro de uma caixa. Estava sentindo o impacto da pandemia em outras situações, né? De mercado, essas coisas, mas a vida estava acontecendo ali fora, na área externa da casa, né? Exatamente.
Então, foi juntar, né, essa necessidade, né, que se abateu, acho que em muitas pessoas, né, dessa prisão que a pandemia trouxe para a gente, e, ao mesmo tempo, aquela vontade de que deixa eu dar para o meu filho o que eu tive, sabe? Sim. Que é conseguir colher uma jabuticaba no pé, dar um mergulho na piscina, coisas que a gente já viveu. existia o desejo, então, mas eu tô entendendo que a pandemia foi um empurrão, né? Foi, tipo com assim, certeza. ó, agora aproveita e vai. E olha, um parênteses aqui, gente. A Aline é minha cliente, minha amiga hoje. E depois eu vou falar um pouquinho, né, do meu olhar também, como foi atendê-la. Mas ela comprou um imóvel no comecinho da pandemia em Vinhedo, no condomínio mais tradicional da cidade. E hoje, o que você pagou na sua casa no começo da pandemia, olha, vocês não compram um terreno no mesmo condomínio. Valorizou absurdamente e simplesmente não tem casa, né? Hoje não tem uma casa como a sua, não tem hoje para comprar. Exatamente. Então foi um achado. Exatamente, foi um achado, mas que eu dedico totalmente aí a experiência e o profissionalismo da Letícia. Quando eu comecei a te atender, né, que uma amiga em comum me indicou para você, quando eu comecei a te atender, eu lembro que uma das primeiras coisas que você me falou é que você não tinha pressa. Você falou, olha, a gente não está com pressa, a gente quer conhecer Vinhedo. E acho que na segunda visita já, né? Você já escolheu o imóvel e fez proposta. Como é que era essa não pressa? Na verdade, foi na primeira visita. Já foi na primeira? Foi no primeiro final de semana que a gente veio, no primeiro dia. Esse desejo, claro, surgiu de mim, né? Primeiramente. Então, eu tinha aquela coisa de, olha, eu preciso convencer o marido a mudar também, né? E eu lembro que ele topou vir para Vinhedo para fazer essas visitas, para um pouco fugir também daquele aprisionamento, né? Que a gente estava vivendo ali há alguns meses. E essa casa que a gente escolheu, eu lembro até hoje, a gente tinha feito um roteiro, né? Feito umas pesquisas, tinha me mandado algumas casas. E essa casa você mandou um dia antes para encaixar no roteiro. E ela estava um pouco acima, né, do valor que eu tinha colocado ali de limites, mas gostei da casa e fomos ver. Ela foi a quinta casa que nós vimos. E foi muito engraçado, que eu tinha combinado com o meu marido de não vamos mostrar empolgação. Olha o cliente, gente, tá vendo? Ó, fique esperto. Exato, aquela coisa assim, ó, não vamos mostrar empolgação, vamos, né, manter ali, né, uma seriedade, alguma coisa assim, e vamos ver todas as casas com o mesmo olhar. E fizemos isso direitinho, né? E foi muito engraçado que quando a gente pegou a estrada para voltar para São Paulo, meu marido falou, nós vamos comprar essa casa. Ai, que máximo, né? Então, assim, a casa surgiu um dia antes da visita, encaixada dentro de um roteiro. Foi uma casa que não tinha dado tempo de eu mostrar, né, pro meu marido as características, aquela coisa de WhatsApp, né, da gente ir no Google, ver se tinha vídeos, fotos. E foi uma casa que encantou ele também, né? Sim. Não, é muito legal isso, porque é muito comum ouvir isso de um cliente, né? A gente não tá com pressa, mas o desejo tá ali presente e o cliente vai comprar. Pode ser que ele leve 6 meses. Mas o que foi legal com vocês é que vocês encontraram a casa dos sonhos. Quando você encontra a casa dos sonhos, é óbvio que você tem pressa, né? Porque você não quer perder, porque ainda bem que vocês foram rápidos até, né? Aquela casa com certeza teria ido embora rapidinho. Agora, vamos para uma parte mais técnica da sua negociação, que é uma coisa que eu acho que é bem bacana para a gente explorar. Você comprou um imóvel que estava em processo de inventário, né? E assim, quando uma casa está totalmente regularizada, com a documentação redondinha, o processo tende a ser muito rápido. Ainda mais que a casa que você comprou estava desocupada. Então, a gente teria um time aí de 30 dias. Entre contrato, certidões e agendar a escritura. O seu processo levou bem mais do que isso, né? Como é que foi esperar por esse momento? Como é que foi essa parte? A gente conversava muito, né? E eu percebia muitas vezes que você estava ansiosa. Eu também fico, porque eu quero ver o meu cliente realizando, né? Como é que foi essa espera?
Foi bem angustiante mesmo. E foram 6 meses de espera. Quase né? uma gestação. Exato. E da parte que a gente podia correr atrás, a gente fez com muita agilidade, mas tiveram coisas no processo que dependiam de outras pessoas, né? E a situação do inventário em si, né, já é demorado, tinha que pagar o imposto, e aí precisou de uma verbação de uma ocorrência que teve entre o inventário do proprietário até a venda, aconteceu uma outra situação que precisava ser averbado, e envolvia um menor de idade, então precisou o juiz Alvará, né? o alvará para a venda da casa. Mas era aquele desejo, né? Porque quando a gente viu aquela casa, eu senti que aquela casa tinha sido desenhada pela gente. Eu olho para aquela casa até hoje, né? Já estou há quase 2 anos morando lá. E eu tenho certeza que ela foi desenhada da forma que eu gosto. Ela é totalmente simétrica, adoro simetria. Ela é uma casa retangular, ela é uma casa de tijolinhos. Ela é uma casa que eu lembro que eu falei para você, né, que eu não queria uma casa muito moderna, eu queria uma casa de vó. A Aline é das minhas, gente, que eu adoro casa de vó. Eu gosto dessa casa assim, que os cômodos te transmitem aconchego, que as pessoas se sentem, sabe, se sintam bem em se acomodar no sofá, pegar um livro e sentar numa poltrona, pegar uma manta e deitar na rede. Então, eu vi tudo isso nessa casa na primeira visita que a gente fez. E aí esperar esse processo do inventário, e a gente também precisava do financiamento imobiliário, né? A gente tinha aprovado num banco o financiamento, e o que deixou a gente bastante angustiado foi que assim que desenrolou a documentação, que a gente foi dar ok para o banco deu um passinho atrás e a gente teve que correr atrás de outra instituição financeira, né? Então, isso que trouxe um pouco mais de frio na barriga, do desafio ter ficado maior, porque além de esperar 5 meses para acontecer o desenrolar da documentação, a gente depois ainda teve que mudar de banco para conseguir esse financiamento. Porque você tinha um financiamento, um crédito pré-aprovado, né? E aí, quando o banco ele aprova o seu crédito, ele emite uma carta de crédito, essa carta de crédito tem uma validade, e aí quando você faz a renovação, você fica sujeito às regras, né? Enfim, então algumas coisas podem impactar aí nesse meio de campo. E eu imagino que foi nesse momento que você teve, assim, pela primeira vez a sensação de que aquele sonho poderia não acontecer. Tive algumas vezes. Medo de não dar certo. Tive algumas vezes, com certeza, não só nesse momento, mas sempre que... Primeiro que a documentação precisou viajar pelo estado todo, porque eram herdeiros no interior, no litoral, aqui perto de Vinhedo, então tudo foi demorado. Foi bem complexo. Então, eu lembro assim eu que não sou muito das rezas... Até rezar, eu rezei. Até rezar, você rezou. Mas você chegou a ter uma crise de ansiedade, né? Chegou a sentir no corpo mesmo, tive, né? Sim, chorei e Olha fiquei... o que os sonhos fazem, Mas né? Uma coisa que eu sempre me apegava é que nós fizemos 2 visitas a essa casa. A gente fez essa primeira, né? Por isso que eu estava na minha cabeça com a segunda visita, né? Que você depois veio olhar mais uma vez. Isso, porque a gente veio, ela foi a 5ª casa que nós vimos. Então, assim, a gente já estava cansado. E é muito importante. Já tinha outras informações na cabeça, o cansaço, o medo da pandemia, né? Então, quando o meu marido falou, vamos comprar essa casa, a gente pediu uma segunda visita. Que aí foi mais calma. Eu lembro que você deixou a gente à vontade, cuidou do meu filho, enquanto a gente ficava ali olhando. Eu lembro que eu até brinquei com você, não, precisa abrir as torneiras e ver se tem água. Tudo. E aí eu lembro que nesse dia
eu entrando no carro para ir embora, né? Você falou assim, olha, eu tô fechando a janela da sua Da casa. sua casa, é verdade. Então, todas as vezes que me dava esse medinho, essa insegurança de que pudesse não dar certo, eu lembrava de ela tá fechando a janela da minha casa. Que E até fofa. hoje eu Não, lembro muito disso. legal, muito Quando eu vou legal. abrir minha janela ou fechar, eu lembro que é a Você minha fechava o casa. olho, mentalizava, né? A casa é minha. E é muito incrível porque eu tenho até hoje guardado um poema que você fez para casa, que você escreveu. E, gente, é maravilhoso porque ela idealizou, né? Você idealizou a casa, você idealizou os momentos que você ia viver nela e você vive esses momentos nela. Porque até na área gourmet, a pizza, eu já fui lá comer só. Aliás, gente, ó. Eu espero que ninguém descubra, porque ela faz uma pizza, ó, maravilhosa. Meu filho não gosta de pizza e ele comeu a pizza da Aline. Então, assim, é muito incrível ver a questão do sonho, porque você usa todos os cantinhos da sua casa. Todos os cantinhos têm uma decoração afetiva. Você fez o cantinho com a vitrola, você fez a estante de livros, né, do seu marido, você fez a brinquedoteca do Henrique, do lado da área gourmet. Então, assim, realmente é muito, para mim, né, eu que participei dessa realização de vocês, é muito incrível ver que aquilo que você verbalizou lá atrás, você está vivendo hoje. E faltam algumas coisas ainda que eu sei, né? E eu imagino que você está aí a passos lentos ainda sonhando. Sim, e te digo mais, além do que a gente sonhou, né, enquanto estava ali nesse processo, a gente hoje vive muito situações e momentos muito melhores do que a gente sonhou, principalmente do espaço, das pessoas virem em casa e se sentirem em casa, literalmente, né? De eu convidar minhas amigas, a minha família. Você está sempre com gente, Estou né, na sua sempre, casa. minha casa está sempre Legal. aberta e como as pessoas agora vêm para dormir, né? Não é aquela visita que vem e vai embora, porque a gente tem que fazer a pizza, Sim. a gente faz o churrasco de manhã, faz a pizza à noite e aproveita o condomínio, né? Que tem um espaço bem legal, então a gente faz um roteiro para o final de semana ou final de semana prolongado. Ai, que então, gostoso. assim, de trazer essas pessoas e elas se sentirem à vontade e de levantar um pouco mais tarde, de tomar a frente da churrasqueira, fazer churrasco, Ai, juntos botar a mão na massa para fazer a pizza. Adoro deixar as crianças se lambrecarem de farinha. Ai, e botar a mão na massa e me ajudar no forno. Você está criando momentos inesquecíveis ali, né? Vai criar, tá criando uma história ali na casa, isso é muito legal. Que diferença que fez para você ter um profissional ali do seu lado o tempo todo? Acompanhando, te dando retorno do que estava acontecendo. O quanto foi importante isso para você? Segurança, em primeiro lugar. E eu sou bem Caxias, assim, sabe? Eu gosto, eu tenho um respeito às coisas naturalmente, né? Então, eu nunca me imaginei entrando numa negociação desse porte, da realização de um sonho, sem um profissional do meu lado. Alguém que tem ali, né, não só a Letícia, corretora, mas ela tem o financeiro, Sim. ela tem o pessoal dos advogados, né, e que entende. Então, imagina uma situação, olha, existe uma verbação, existe um inventário, né, e você ter um suporte profissional disso vai tranquilizando a gente, principalmente nas dúvidas, e é um sonho, né, eu acho que eu não me veria, assim como eu não me automedico, né, eu prefiro ir ao médico, eu também não faria Com certeza, até, assim, a venda, ela não é simplesmente nós assinamos um contrato que ele tinha etapas, né, a serem cumpridas. E você não tem como saber exatamente o que está acontecendo, né? Você tem que ter um profissional do seu lado que vai te posicionar. E é muito gostoso lembrar, esses dias eu estava ouvindo, né, os áudios que a gente trocava, porque eu tenho ainda no meu celular, e a sua energia, né, era demais, porque cada passinho que dava, saiu o inventário, você mandava uns áudios assim, cheios de energia, comemorando cada etapa. E aí vou até fazer um parênteses aqui, a Aline, eu já falei isso para ela várias vezes, né, eu vou falar de novo, ela ressignificou a minha profissão. Por quê? Porque
a nossa profissão, né, de corretor de imóveis, ela é muito cheia de altos e baixos. E quando você veio para mim, eu estava numa fase de assim, muito baixo, estava mesmo. Acho que eu não deixei transparecer muito, mas eu estava muito desanimada, assim, a ponto de eu desistir da profissão. Nossa. Eu já estava mexendo os meus pauzinhos, isso aqui não é para mim, eu vou trabalhar com educação parental, né, de filhos, que é o que eu gosto, e tarará. E aí veio você, e assim, uma alegria, né, da conquista da casa. Ela vinha, ela estudava nos links, cada cantinho, falava, mas você sabe mais do que eu, acaso? Tanto que eu te chamei para trabalhar comigo, exato, né? Ela sabia a confrontação, ela sabia o tamanho do terreno, ela sabia a área construída, ela sabia onde eram os cômodos. Eu falei, opa! Então, assim, Aline, foi assim, eu sou eternamente grata, né? Quero levar você comigo aí a vida inteira, porque realmente, assim, você teve uma participação na minha carreira. Ai, gente, não vou chorar. Mas muito importante mesmo, porque ressignificou. Eu lembro que eu tava numa fase muito ruim mesmo, e parece que eu engatei a primeira, sabe? Vendi a casa para você, depois eu vendi outra, depois eu vendi outra. Aí eu falei, gente, olha como, né, Deus, o universo, enfim, não falando de religião, mas alguma coisa estava conspirando ali ao meu favor, né? Você realizando o seu sonho, ressignificando a minha profissão. Hoje a gente está trocando, você está ressignificando a sua. Sim. E é muito maravilhoso, né? E você comentou antes que você lembra daquela cena, né? Ó, dá licença que eu estou fechando a janela da sua casa. Quando caiu a ficha para você, eu lembro que você deu um grito, que você gravou um áudio dando um grito quando foi emitido o seu contrato de financiamento. Como é que foi o momento que caiu a ficha? Que você, realmente, essa janela aqui, eu estou fechando a janela da minha casa. Como é que foi esse momento? Olha, eu nem você sei, dormiu à noite? Eu acho que depois de tanta espera e de tanto sofrimento, assim, foi tipo, voz de agradecimento, né? Eu que já tive meu filho na UTI, foi como, sabe o dia da alta? Sei. Que o peso sai das costas, a gente está alegre, mas está cansado, né? A gente está feliz, mas, sabe, tem aquele cansaço dos dias de UTI. Eu acho que esses 6 meses meio que foram isso, né? Foi um período de paciência, de desafio. Então, quando a gente teve, né? Olha, de fato, saiu o contrato, o banco aprovou, só faltam as assinaturas. E aí entrou uma fase que aí foi bem desafiador também. Por quê? Eu morava de aluguel no apartamento de São Paulo e fui comunicar, né, ao proprietário que a gente ia sair. Só que a gente não tinha uma data certa para essa saída, porque dependia das assinaturas, dependia do cartório, futuros, né? Então a gente tinha que enviar a documentação assinada para várias cidades, para os herdeiros assinarem, depois disso ia para o cartório, depois ia para o banco. Então eu não sabia se a gente ia mudar dia 5, dia 10 ou dia 20, né? E aí o proprietário falou assim, tudo bem, obrigada, mas você não consegue me ajudar aí, divulgar no prédio se alguém tem interesse no apartamento? E eu, na primeira tentativa, na primeira WhatsApp que eu mandei para uma vizinha, ela falou, eu quero comprar esse apartamento. Olha. E aí ela queria para ontem. E o dono queria vender para ontem. E aí eu fiquei naquela... Entrei em outra loucura. Te expulsar, mas aí tem toda a lei do inquilinato a seu favor, né? Tinha, com certeza. Mas eu tava doida para vir para cá. Sim, nossa, que misto de coisas. O vizinho doido para comprar aquele apartamento e se mudar e começar a reforma para se mudar. E o dono também queria o dinheiro daquela venda para investir em outra que ele estava fazendo. Então, assim, eu saí de 4 situações. Exato. E aí eu lembro que teve um dia que eu peguei esse contrato lá no banco em São Paulo, cheguei aqui no cartório de Vinhedo e literalmente eu chorei pro cartorário. Então fica a dica, hein? Pode chorar pro cartorário. Pelo amor de Deus. E ele me atendeu e ele fez... eu paguei os impostos, as taxas que eu tinha que pagar exatamente naquele dia. Ele me atendeu assim, ele foi muito gentil e teve muita empatia com a nossa situação, porque eu fui sincera. Eu falei, eu preciso sair dessa casa, porque já foi negociada, e eu preciso entrar nessa, só que eu só posso entrar nessa depois que eu pagar. E para pagar, o banco depende dessa assinatura, né, das taxas pagas. Então, foi assim,
loucura em cima de loucura. E eu lembro que no seu processo teve uma solicitação aí no meio, né? Quando o contrato já estava no cartório, teve alguma solicitação de algum documento, porque ele tem o prazo ali do cartório e pode surgir uma nota devolutiva com alguma exigência. E eu me lembro que teve uma no seu caso. Teve, eu não lembro o que é quê. uma correria atrás de documento, e aí prorroga para mais 15 dias, não é fácil, né? Foi, aí eu não Nossa. lembro o que foi esse documento, mas tenho sim, deve estar lá guardadinho na minha pastinha Não, com da casa certeza própria. tá. Mas teve esse retorno do cartório para eu providenciar mais alguma coisa e mais prazo. Mais Mas prazo. ele foi bem empático com a minha situação. No final deu tudo certo, né? Ai, que bom. E essa foi a primeira casa que você comprou? Foi. Foi a primeira imóvel que você comprou. É o seu primeiro imóvel, É o então. nosso primeiro imóvel e pretendo ser o último, porque essa Gostinho casa... muito especial. Essa casa, ela tem, assim, todos os cômodos que a gente... Porque, geralmente, quando a gente sonha grande, né? Sim. Então, você fica assim, eu queria uma casa com uma sala de música. Eu tenho. Gente, eu queria uma sala de lareira. Eu tenho. Gente, eu quero usa, né? Você e usa, uso, é muito adoro, legal. adoro. E assim, lá em São Paulo a gente tinha escritório e biblioteca no mesmo cômodo. Aqui não, a gente tem o escritório para trabalhar. E a biblioteca. E fizemos Uma a baita biblioteca. Então cabe lá nossos 2.000 livros. Uau! Tenho ali Quem o meu que tira divã. Poeira desses livros? Eita. Não tira. Deve estar cheio de ácaro. Não, é tirado, sim. Então, assim, a gente conseguiu ter tudo isso. E teve coisas a mais, né? Porque hoje eu tenho uma sauna. Uau! Né? Então, assim, de repente veio com a mais, né? A mais. Ai, que delícia. E vocês então pretendem não fazer upgrade, ficar lá e ficar velho lá e tudo certo? Olha, essa casa, eu pretendo, né? E essa casa, sei lá, ela encaixou tão bem em mim que eu tenho certeza que o arquiteto que projetou ela há 30 anos, ele fez sem querer, pensando em mim. Você. Ai, que incrível isso, né? Nossa, muito legal. Provavelmente vocês vão viver muitos anos ali e vão carregar lembranças maravilhosas, né? Porque as lembranças mais incríveis que a gente passa na nossa casa mesmo. Ainda mais você que gosta de receber gente, tá sempre com amigos. E realmente é muito gostoso. E eu quero também, te interrompendo, desculpa. Imagina! Eu estou também criando memórias em outras pessoas, né? As minhas amigas que continuam em São Paulo, que vêm me visitar com seus filhos. Sim. E eu pego aquela criança e vou com ela colher jabuticaba, eu vou colher alface, então a gente vai fazer um temperinho para salada, vai lá na minha hortinha, pega a salsinha, pega a cebolinha e colhe o tomate, aí a gente, sabe? Então, tô criando, né? Assim, as memórias que eu tenho da minha infância, que é esse pé na terra, colhendo, e eu lembro muito, assim, de pegar tomatinho cereja do pé, lavar no tanque e comer. Então, assim, eu tô proporcionando para outras crianças, para o meu filho e para outras crianças, e outras pessoas, essa coisa que eu tenho tão afetivo dentro de mim. E você gosta de receber? Porque eu já fui recebida na sua casa e você recebe assim. Eu sempre gostei. Em São Paulo... Carinhosa, ó, rodando ali na massa, não para um minuto, gente. Eu morei em São Paulo em 3 apartamentos, né? O primeiro foi bem temporário, a gente ficou 1 ano, que era bem pequenininho, e ali a gente já recebia, assim, sabe? A família, 10 pessoas, um banheiro só, aquela muvuca. No meu último apartamento, eu lembro que eu dei uma festa na sala com um cantor, banda e para 40 pessoas, né? Nossa! Então, imagina aqui, né? Hoje você tem um salão, né? Tem um salão, sua área e a gente faz carnaval, faz festa junina. Que eu não consegui esse ano, mas ano que vem eu vou, hein? Exatamente. Pode me esperar que eu vou. Ai, muito bom. E aí, né, a gente acabou fazendo uma amizade, aí você tem todo um olhar bacana, assim, com o imóvel, né? Você tem uma paixão. E eu convidei você para trabalhar comigo, né? Por questões pessoais acabou não dando certo. Mas o que te encantou nesse mercado? O que te encantou? Que você chegou a cogitar ser uma corretora de imóveis? Eu acho que você.
Porque... Ah lá, gente, repete, ó. Repete. Porque eu fui muito bem atendida, eu fui muito bem recebida, você captou as coisas que a gente precisava e pensava, porque a gente não tinha um sonho, não era uma coisa assim sonhada há tanto tempo, era um sonho tão distante que se um dia eu tiver uma casa, se um dia, tanto que a gente estava em São Paulo há muitos anos, a gente ainda pensava em comprar um apartamento. Era algo distante, né? Isso, então eu lembro que você falou assim, me fala um pouco, na nossa primeira conversa, me fala um pouco o que você quer, e eu falei, não sei, eu preciso pensar. Eu lembro que eu queria uma casa de vó, e não literalmente uma casa de vó, né, mas uma casa sabe aquele acolhimento que a gente na casa da avó? Era isso que eu queria ter na minha casa e queria que as pessoas sentissem isso. E então, ver o seu trabalho, ver a sua dedicação, e esse movimento que você faz, né, de vender sonhos, né? E não vende tijolo e cimento, não, né? Não é pedaço de concreto, né? Literalmente não é. Isso, então assim, eu gostei bastante e pensei sim, a gente fez, né, um pouco, eu fiz me acompanhou, né? Fiz... Você fez um barulhinho, sim. Fui estagiária da Letícia. Ai, que bacana, e ó, se um dia surgir de novo, você sabe que você tem seu lugarzinho lá. Obrigada. E o quanto viver hoje, né, no interior, em Vinhedo, o quanto isso impactou na sua qualidade de vida? Assim, você sente, a gente está falando aí de quase de 2 anos já praticamente, né? Como é que é essa experiência? Como te impactou? Bom, eu não teria essa casa, essa estrutura que eu tenho, se fosse muito distante de São Paulo, porque, como eu disse, eu continuo apaixonada por São Paulo, a vida noturna de São Paulo, precisa ter facilidade a vida pra ir pra cultural lá. de São Paulo, né, que foi o que conquistou a gente, que fez a gente mudar para lá. Né? Eu lembro que em 2006, quando a gente fez essa mudança, né, do interior para São Paulo, as pessoas falavam assim, não, a qualidade de vida está no interior. E eu falava, depende do que é qualidade de vida. Qualidade de vida para mim é eu poder, numa quinta-feira, ir ao teatro. Sim. Né? Eu poder entrar numa livraria e tá tendo um show, um pocket show de alguém apresentando seu trabalho musical. Então, assim, a vida cultural de São Paulo sempre foi uma qualidade, significou qualidade de vida para mim, né? E então vir para Vinhedo, sabendo que em 50 minutos eu estou em São Paulo, foi assim o fator decisivo. E vivendo em Vinhedo, claro, porque eu não vou em São Paulo todos os dias ou todo final de semana, mas viver em Vinhedo é muito gostoso, porque assim, apesar de ser uma cidade pequena, é uma cidade que tem de tudo. Sim, né? Ela tem uma infraestrutura bacana. Ela tem uma infraestrutura legal e o melhor dos mundos que foi. Eu consegui colocar o meu filho na escola pública municipal. Né? Porque o ensino é de qualidade. Tem vários clientes que até que conseguem, têm condição de pagar uma escola e escolhem a municipal porque ela atende, né? Ela é bacana. Sim. Mesmo. E o fato do meu filho ser uma criança com deficiência, né? E a gente tem hoje uma estrutura na rede municipal de Vinhedo de você ter um acompanhante terapêutico em sala, né? Você para matricular o seu filho, você diz que precisa porque ele tem uma deficiência, a prefeitura já contrata esse profissional, né? Então aqui tudo ficou mais fácil, né? Eu falo que aqui tudo é 10 minutinhos, né? Você pode sair em cima da hora que você chega. Eu lembro até essa questão do Henrique, né? Do seu filhinho, que no começo você já me passou todos esses detalhes, né? Que você precisava de um imóvel perto do pronto-socorro, você precisava saber das escolas, que escola que teria condições de atender o seu filho. E isso faz parte do nosso trabalho. Sim. Né? Assim, de te dar esse direcionamento, entender o que o cliente precisa, né? Quais são as demandas dele. E a gente só consegue isso com muito diálogo e muita conexão. Tanto que a primeira vez que a gente conversou foi por telefone, né? Eu falei, Aline, eu preciso te ligar, que eu quero entender o que você precisa, porque aí a gente consegue fazer um bom direcionamento, né? Sim, com certeza. E eu lembro bem de você, além, né, da parte imóvel, né, vender imóvel, você me passou as escolas, você me passou qual escola ele poderia ser matriculado pelo bairro, você me passou o contato de pessoas que poderiam me falar daquela escola. Então, assim, foi muito além do trabalho só, que dizem ser do corretor, né, de uma visão limitada, né, e você é totalmente bem maior que isso. Eu ia perguntar se você já... como assim? Você comprou o seu primeiro imóvel, mas você morava de aluguel anteriormente, então
você experimentou outros corretores na sua vida, ou você alugou direto, você teve alguma experiência ruim, assim, nessas mudanças que você fez de cidade, de ter sentido falta, assim, de uma prestação de serviços bacana, completa? Na verdade, sempre pós-venda você fica meio um pouco abandonado. Isso não aconteceu com a gente, tanto que depois a gente se tornou amigas, né? Porque você ter esse. Até hoje, né? Letícia, eu preciso de um local para um café. Eu tenho vários clientes para reunião, tudo, assim, né? gostoso. Então, assim, e lá em São Paulo o que a gente teve foi. Eu quero ver esse apartamento, vinha o corretor daquela imobiliária, mostrava, e se fechava o contrato, fechou, acabou ali, né? Era muito impessoal, né? Comissão no bolso. Olha, você corretor de imóveis que está acompanhando aqui o nosso podcast, não seja esse corretor, pelo amor de Deus, não seja o corretor que fica ali só visualizando a comissão, recebe a comissão, bota ela no bolso, esquece o seu cliente. Se você cuidar do seu cliente, você vai ter ele para sempre. É igual um médico, um advogado da família. Existe o corretor da família. Né? Eu fico muito feliz quando os clientes lembram de mim para saber onde leva o filho para cortar um cabelo, onde compra docinho para festa, porque eu sou lembrada. Alguma coisa eu fiz que faz aquela pessoa lembrar de mim. E realmente eu faço questão de acompanhar os meus clientes do começo ao fim. Fui lá no dia da sua mudança, né? Xeretá, levei uma cesta de café, porque vocês estavam ali na correria. Sim. Né? Então, assim, não é pela cesta, não é por nada disso, mas assim, é um momento. Eu acho bacana, tem que ser comemorado, é maravilhoso você chegar na sua casa. De festejar, né? É um momento bastante eu gosto, especial. E assim, para mim é incrível estar presente até o final, né? E depois, porque a gente acaba fazendo amizade. Às vezes, né, alguns colegas de trabalho falam assim, peraí, você faz amizade com seus clientes? Faço, porque eu tenho eu tenho outros clientes que eu fiz amizade, que eu vou jantar, que eu vou na casa, e realmente é muito gostoso, eu me sinto, assim, querida e importante, né? Então, isso é a moeda que eu falo que não é a moeda do dinheiro. Sim. São outras moedas que eu faço questão de ter na minha vida. Sim, né? E com certeza, querida e importante na minha obrigada. vida. Hoje a gente bate papo, toma chopp, dança, faz um monte de coisa, Reclama né? dos maridos. Reclama dos maridos. Reclama dos filhos. Dos filhos, chora, dá risada. Isso é muito bom. E o que você diria para alguém que de repente está aí escutando, que sonha com uma vida no interior ou que sonha com a casa própria? Você tem algum recado para dar para essa pessoa? Eu digo que é possível, né? Porque, como eu te disse, as circunstâncias vão acontecendo, né? Veio a pandemia, veio aquela necessidade, né? E a coragem, sabe? Tem uma frase que eu e o meu marido sempre usamos, né? Do Guimarães Rosa, que é: o que a vida quer da gente é coragem. Se a gente não tivesse coragem de enfrentar esse processo, de ter insistido nesse processo que foi longo, da gente poderia ter desistido, né? De falar, não quero essa casa, vamos procurar outra, ou não, no primeiro embate, assim, no primeiro obstáculo, pensar, será que é pra gente mesmo? Não é melhor a gente pensar melhor? Ou da gente ouvir, mas tão rápido vocês escolheram essa casa? Calma, mas vocês nem viram, né? Nem viram tantas outras, não é melhor continuar procurando? Então, eu acho que vem disso, né? Essa coragem, acreditar que se pode, sim, conquistar a sua casa e batalhar. Maravilhoso. Tem que acreditar mesmo, sim. né? Às vezes você nem se planeja tanto quanto deveria ou poderia, mas surge ali o desejo, surge a oportunidade e aí você se arrisca, você entra com trabalha a coragem. essa coragem, né? E para realizar o que você está querendo. E até pegando o gancho aqui nisso que você está falando, nem todos os compradores, os clientes, né, potenciais compradores, aceitam comprar um imóvel na condição em que estava o que você comprou. Mas a diferença também de você ter uma assessoria, uma boa assessoria jurídica, porque de verdade, gente, o fato de um imóvel estar em processo de inventário precisa de uma análise cuidadosa, criteriosa, de um bom advogado, mas nem sempre não é viável comprar. A única coisa que a gente faz é amarrar os pagamentos, né, para minimizar os riscos e clareza e transparência na informação.
porque você tem o desejo de comprar e você tem a informação de que o imóvel está naquela situação e você escolheu esperar, que foi o que Sim. aconteceu com você. Então, ninguém te empurrou uma coisa que estava, né, tanto que o banco aprovou o financiamento, Sim. porque o banco pesquisou o imóvel, pesquisou os Uhum. proprietários, né? Mas nem todos compram. Então, assim, pegando o gancho para dizer que nem sempre um imóvel que está em processo de inventário, ele é invendável. Você só precisa ter uma boa assessoria, né? Então, fica a dica aí, se algum cliente estiver escutando ou os colegas, né, do mercado, ter bastante cuidado para que realmente essa venda ocorra da melhor maneira possível, com você entrando na sua casa, né, abrindo a porta, fechando a janela da sua casa, sem grandes dores de cabeça. Você Sim. teve algumas, mas que valeram a pena, né? Você não viveu tudo isso para depois, realmente não vai dar, né? Você acreditou e a coisa aconteceu. Bom, a gente está chegando ao final aqui do nosso podcast. A gente falou muito de sensações da sua casa e eu tenho a perguntinha final que tem a ver aqui com todo o cerne até do meu trabalho e do podcast. Você define a sua casa com um sentimento? Que sentimento a sua casa te transborda? São muitos, mas eu acho que aconchego, sabe? É você chegar na sua casa e se sentir bem, né? Porque às vezes a gente chega na nossa casa e não tá do jeito que a gente gosta, a cor da parede é uma cor que a gente não gosta, ou você acha que falta uma coisinha ali. Hoje eu digo com certeza, assim, a minha casa, claro, eu gostaria de fazer alguma reforma aqui, melhorar uma coisinha ali, sim. Mas hoje eu chego na minha casa e eu acho que ela é perfeita, assim, sabe? Eu olho, eu acho ela bonita. Como você já falou, né? Eu coloquei assim uma decoração afetiva. Então, ao mesmo tempo que eu tenho um vaso novo, moderno, eu tenho aquele porta-retrato antiguinho que herdei, eu tenho o rolo de fazer pão, né? Aquela máquina manual de fazer massa de pão, que eu fiz pão na infância com a minha avó. Ai, que Né? delícia. Então eu vi quem tinha herdado da minha avó, né? o cilindro de fazer pão, e eu trouxe. Então, assim, então cada cantinho que eu olho naquela casa, eu me sinto, sabe, abraçada, assim, me sinto muito bem. Nada como ter um refúgio, né? Nossa casa é um refúgio. E é muito bom você ter esse lugar aconchegante, quentinho, gostoso, para você voltar depois de um dia difícil. Sim. Às vezes a gente tem dias mais difíceis, né? Mais pesados. E quando a gente chega em casa é muito bom encontrar esse ambiente, né? Aconchegante. Então é isso, pessoal. Obrigada aí pela audiência. Obrigada mais uma vez, Aline, por ter topado estar aqui. Eu sei que é um desafio para você também, né? Falar. Mas eu acho que a sua história ela tem que chegar para mais pessoas, para corretores, para clientes, porque realmente é uma história muito bacana, né? De muita fé, de muitos desafios e você realizando um sonho. Sim. E eu fazendo parte, que é maravilhoso também. Eu agradeço. Então, beijo, pessoal. Até o próximo. Obrigada. Imagina!